Gravar? Ah, certo. Pronto, tá gravando, né? Bom, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse segundo dia de Expressão Católica. Ontem nós tivemos a abertura com a palavra da reitoria, uma palestra excelente com a Cléo Falcão. Aos que estavam presentes, eu acho que foi um momento riquíssimo. Hoje, nesse segundo dia, como atividade, né, do curso de administração, nós estamos aqui com a professora Bárbara Sampaio, ela coordena a SEAD, nosso Centro de Ensino à Distância, ela também coordena os cursos que são à distância, né, os cursos 100% EAD, ela é professora do curso da administração, já foi coordenadora presencial do curso de administração, né, como ela mesma diz, uma fada sensata que trabalha muito. Uma fada sensata competente. A fada sensata é dela, aí o restante é meu. Uma fada sensata que trabalha muito, uma fada sensata que sabe o que faz. Gente, hoje nós temos aí uma palestra com a professora Bárbara sobre marketing pessoal, né? E eu acho que ela vai abordar aí da forma mais interessante possível. Eu acho que é um assunto extremamente pontual e atual, certo? E, inclusive, não sei se os meus alunos de estratégia já estão por aqui, mas os que estiverem, eu já deixei, inclusive, uma atividade no AVA da disciplina que faz link com a disciplina de estratégia e esse assunto de hoje, tá certo? Bárbara, por gentileza, fique à vontade, muito obrigada pela sua disposição e pela sua presença aqui hoje. Fabi, muito obrigada. Arizinha, saudades também. Boa noite, gente, a todos. Espero que todos estejam bem. Eu acabei de sair de uma aula aqui, que eu estava no EAD. Aí, assim que eu saí, eu entrei aqui na sala. Aí, estou só pegando aqui um fôlego para a gente começar a nossa palestra, mas desde já, muito obrigada pela atenção de todos vocês, muito obrigada por estarem aqui. E como a Fabi bem falou, nós iremos abordar hoje sobre redes sociais e marketing pessoal. Eu não sei se aqui alguém estava no workshop de gestão e negócio que a gente deu há 2 semanas. E aí eu lembro que no segundo dia, que foi até uma roda de conversa entre eu, Fabi, o Eduardo, Daniel também estava, Ana, surgiu uma pergunta justamente sobre essa questão das redes sociais, né? Sobre a questão do recrutamento, por que as empresas elas analisavam as redes sociais dos funcionários para fazer algum tipo de recrutamento, enfim. Hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre como a gente deve lidar com as nossas redes sociais, como a gente deve lidar com a questão do nosso marketing pessoal dentro desse ambiente da internet, e vai falar também um pouco sobre as oportunidades proporcionadas pela internet hoje em dia, justamente pelas redes sociais, né? E aí, vamos lá começar. Vou só aqui colocar a apresentação para vocês. Peraí que travou. Primeira coisa, pessoal, que é interessante. Peraí que travou o meu computador, socorro. Primeira coisa que eu vou falar hoje, e na verdade é fazer uma pergunta para vocês. E eu queria até que vocês me respondessem aí pelo bate-papo. Alguém que não tem rede social? Gente, quando eu falo não ter rede social, você não ter nem WhatsApp, tá bom? Não ter WhatsApp, não ter Instagram, não ter Facebook, não ter LinkedIn, não ter nada disso. Quando eu falo rede social, eu englobo todas essas questões. Alguém que está nessa sala hoje, não tem rede social? Eu acredito que não.
Eu acredito que todo mundo tenha. A Fabíola, ela não queria ter, às vezes, a Ari também não queria ter. Eu acredito que pela falta de respostas, certamente todo mundo aqui tem rede social. E é um negócio que é comum. Hoje em dia, o estranho é você não ter rede social, né? A pessoa você já conhece alguém, a pessoa já vai lhe adicionando ali no Instagram, já vai lhe adicionando ali no WhatsApp, e vocês já começam a conversar justamente para saber, para ter um contato com a rede social dela. Hoje em dia, você não pede mais o telefone, você pede o WhatsApp da pessoa. Você quer marcar um encontro com alguém, você não liga mais. Eu tenho até um amigo que diz que ligação é prova de amor hoje em dia. E aí você não faz mais esse tipo de ligação, você fala no WhatsApp e convida alguém para o seu aniversário. Você entra lá no Instagram e faz um grupo de pessoas e passa um comunicado para essas pessoas. Então, assim, é muito difícil hoje em dia você achar alguém sem rede social. Muito, muito difícil, principalmente nessa geração que a gente está, né? Essa geração aí que vai mais ou menos dos 18 aos 45 anos. É muito difícil você encontrar alguém dentro dessa perspectiva que não tenha rede social, porque hoje em dia a rede social ela é um instrumento de comunicação. Hoje em dia, o fato de você sumir pelo WhatsApp, sumir do WhatsApp por uma semana, parece que você sumiu da vida das pessoas, né? É uma loucura. Eu tenho uma amiga que, quando ela entra de férias, ela vai lá para Capanga, aí ela passa uma semana sem olhar o WhatsApp dela. Aí ela disse que quando volta para o WhatsApp, todo mundo preocupado. Ai, Amanda, o que aconteceu? Não sei o quê, enfim. Hoje em dia, a rede social, ela tá basicamente isso, né? Sua vida. E aí, mediante essa questão, a gente vê o quê? Que é muito difícil hoje a gente estudar, trabalhar e se engajar no mundo sem rede social. A rede social, pessoal, ela nos dá uma quantidade de informação que é enorme. Você tem uma capacidade de se informar que há 10 anos ninguém tinha. Eu quero saber mais sobre o mercado de trabalho. Eu entro no LinkedIn. Eu quero saber mais sobre a vida da blogueira tal. Aí eu entro lá no Instagram. Eu quero saber mais sobre notícias do mundo. Aí eu entro no Twitter. Twitter tem notícias rápidas, direto, de todas as situações que ocorrem no mundo. O Twitter tem lá notícias. Chega primeiro no Twitter para chegar em todas as outras redes sociais. Então, é difícil até você se manter informado quando você não tem rede social. E eu lembro que durante uma época, era na época do meu mestrado, era coisa de 2014, que as redes sociais nem estavam tão fortes assim. Eu fiz uma quaresma, que eu fiquei 40 dias sem WhatsApp. Na época eu acho que eu tinha Instagram, mas não estava muito no boom no momento, não. E aí se usava bastante o WhatsApp. A gente tinha um grupo do mestrado do WhatsApp e eu fui, gente, 3 vezes para a faculdade sem ter aula, porque avisaram no grupo, eu estava sem rede social e ninguém me avisou por e-mail, ninguém me ligou para dizer que não tinha aula. Então, eu cansei de ir para a faculdade, eu fui umas 3 vezes durante o semestre, aliás, durante esse mês, porque eu não tinha rede social e eu não sabia que não teria aula naquele dia. E assim é com todos nós. A gente, atualmente, principalmente agora com essa questão da pandemia, nós, enquanto professores, a gente teve que se reinventar muito. Então, quando a gente quer fazer algum tipo de comunicado com vocês, a gente avisa pelo AVA, a gente avisa por e-mail, a gente tem um grupo da disciplina onde a gente avisa por lá também, para que essa informação ela chegue da melhor maneira possível para vocês. E geralmente vocês olham no WhatsApp, vocês olham no WhatsApp, vocês não costumam olhar no e-mail ou no AVA, vocês têm essa comunicação mais direta no WhatsApp mesmo, até porque é uma forma mais prática, é uma forma mais ágil. E aí, uma outra pergunta para vocês. Eu primeiro perguntei se alguém aqui não tinha rede social, pela ausência de respostas, eu acredito que todo mundo aqui tenha. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês consideram que
que é útil na rede social. O que é que você faz nas redes sociais e que você considera útil? O que é útil, gente, na rede social? Aí eu vou falar da minha questão. Na minha questão, o que é útil para mim, a rede social, é o fato da comunicação. Eu preciso do WhatsApp para me comunicar, então eu tenho que ter essa rede. Eu tenho que ter, principalmente o WhatsApp. Eu posso excluir todas as outras, se um dia eu quiser, mas o WhatsApp eu tenho que ter. Eu tenho que ter. E eu vejo o que mais útil se tem, sobretudo nessa questão do WhatsApp em específico, é a comunicação. Aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês fazem na rede social e que vocês consideram útil? Ai, Bárbara, eu faço vários nadas. Ai, Bárbara, eu não faço nada de útil, eu passo meu tempo no Instagram só olhando o pedido de namoro do povo, né, Fabíola? Eu passo várias horas lá no Facebook para nada, enfim. Hoje em dia, o que eu mais vejo dentro da rede social enquanto útil é justamente essa questão da informação e justamente essa questão da comunicação. Hoje em dia, como todo mundo tem rede social, ela está cada vez mais necessária. Mas é importante que nós saibamos até que ponto nós devemos utilizar aquela rede social que não seja de uma maneira prejudicial para a gente. A Bruna está falando aqui que divulga trabalhos. A gente tem uma oportunidade incrível, gente. Nós não temos noção da oportunidade que nós temos com esse acesso que nós temos tão democrático das redes sociais. A gente consegue visualizar, hoje em dia, que pessoas que saíram, sei lá, de periferias, elas conseguiram se tornar digitais influencers, que é que é inclusive uma nova profissão, né, essa profissão digital influencer, conseguiram influenciar as pessoas digitalmente, e hoje em dia elas ganham dinheiro com isso. A profissão delas é essa, é uma profissão, existe até curso, pessoal. Não sei se vocês já viram, mas existe curso na internet para você ser youtuber. Existe curso na internet para você ser digital influencer. O Thiago está dizendo aqui que ele já conseguiu vários trabalhos via LinkedIn. Existem pessoas que conseguem vários trabalhos pelo Instagram. Eu estava assistindo uma palestra na semana passada que falava justamente sobre digital influencer. E o rapaz que estava palestrando, ele tem uma agência de marketing, e ele disse que variadas coisas ele conseguiu pelo Instagram dele. Primeiro, foi ser chamado para ser professor de pós-graduação em instituição aqui em Fortaleza. Ele disse que o convite se deu por conta do Instagram dele. Ele disse que os clientes que ele tem, porque ele agencia alguns digitais influencers, os clientes que ele tem, ele conseguiu também pelo Instagram. Então, assim, a gente tem uma oportunidade dentro dessa dinâmica da internet, a gente tem uma oportunidade muito grande nas redes sociais, e a gente precisa identificar essa oportunidade. É acesso à informação, é comunicação, é divulgação de trabalho, é informação, é socialização, é você conseguir trabalho pelo LinkedIn, pelo Instagram, é a venda, é a compra de produtos e serviços, enfim. A gente tem que conseguir enxergar que a rede social, ela não deve ser um instrumento somente para nós gastarmos o nosso tempo. A gente precisa gastar esse tempo de uma forma que seja mais relevante. E essa relevância, ela se dá quando você consegue, por exemplo, aliar o seu trabalho com a sua rede social. Você consegue aliar formas de monetizar, formas de ganhar dinheiro pela sua rede social, ok? E aí, voltando aqui para os slides. Eu fiz essa pergunta, né, o que é que você considera que faz nas redes sociais e aliás, o que você mais faz nas redes sociais e considera útil. E aí, um outro ponto que eu venho falar é justamente sobre essa questão de alguns dados. Os dados do relatório de 2018 da Global Digital, ele afirma que o Brasil
está entre os 3 países do mundo no qual a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. Meu povo, vocês têm noção do que é isso? A gente tem 24 horas do nosso dia. Nós temos 24 horas do nosso dia. Das 24 horas, geralmente a gente dorme aqui entre 6 a 8 horas por dia. Aí vamos supor que você durma 8. Nossa, dorme 8 horas, já é muita coisa, viu? Dormir 8 horas. Aí você tem aí 16 horas do seu dia. E dessas 16 horas, 9 você passa navegando na internet. É muita coisa, gente. É muita coisa. A gente não tem noção, quando a gente olha assim, começa a fazer o cálculo, é um negócio assim que é muito. É mais que um terço do seu dia. Você passa navegando na internet. E o Brasil também é um dos únicos países onde o tempo diário gasto nas redes sociais, ele supera 3 horas e meia. Das 9 horas que você passa navegando na internet, que essa navegação na internet pode ser trabalhando, pode ser fazendo suas atividades da faculdade, suas atividades do colégio, enfim, pode ser muita coisa. Mas dentro dessas 9 horas que você tem, que a maioria, né, que passa na internet, 3 horas e meia é com rede social. Então, é muita coisa também. É muita coisa que você gasta com rede social. Então, é importante que a gente consiga enxergar essa rede social com alguma utilidade. Não somente a utilidade de postar fotos, não somente a utilidade sei lá, se mostrar para as pessoas, né? Porque, principalmente o Instagram, ele tem muito isso. Ele tem muito esse aspecto da exibição. Mas a gente tem que olhar a rede social como uma forma também da gente conseguir ganhar dinheiro. E aí, um outro questionamento. Nós estamos na geração da informação, onde nós temos tudo na palma da mão. E a gente pode utilizar isso positivamente, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. E como nós podemos fazer isso? Trabalhando bem o nosso marketing pessoal e utilizando as redes sociais para benefício em todos os âmbitos. A rede social, gente, ela tem que ser um instrumento positivo para você, não um instrumento negativo. Naquele workshop que a gente estava há umas 2 semanas e que surgiu um questionamento sobre esse, que era a relação da questão do recrutamento com a rede social. Qual foi o questionamento lá da pessoa? Ele disse assim, eu não acho interessante que a empresa, ela olhe as redes sociais de um candidato à vaga de um emprego. Ele comentou que ele não achava interessante. E aí, a gente falou sobre isso, né? Nós que estávamos lá participando dessa roda de conversa, nós falamos sobre isso. A partir do momento que a gente tem uma rede social, que a gente resolve ter lá o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso LinkedIn, enfim, a gente preenche lá o nosso perfil com vários requisitos e a gente concorda com vários termos. Esses termos que a gente não lê, que a gente concorda, dá possibilidade para que as pessoas olhem as nossas redes sociais. A nossa rede social, ela é pública. Então, qualquer pessoa pode chegar lá e verificar nossa rede social. Então, independente se ela quer olhar sua rede social para saber se ele deve recrutar para uma vaga, ou se ela quer saber se a sua rede social é coerente com aquilo que você fala, porque isso tem muito, né? As pessoas, elas costumam ser extremamente incoerentes com relação à questão de como elas se portam na vida pessoal e se portam dentro da rede social. Bárbara, mas como assim? Como é essa incoerência? A incoerência, gente, eu vou dar um exemplo bem simples. A pessoa, ela prega sobre honestidade nas suas redes sociais. Ela vive compartilhando coisa lá nos stories do Instagram, vive compartilhando coisa lá no Facebook dela sobre honestidade. Ela acha que honestidade é um valor que é extremamente importante, e, enfim, ela vive pregando coisas sobre isso. Mas, dentro da empresa que ela trabalha, ela simplesmente rouba. Ela rouba do gerente lá, ela rouba da empresa. Ela pratica um roubo financeiro da organização. E isso
são inúmeras as incoerências que a gente tem da rede social para a vida pessoal. Eu estava até olhando um relato de uma pessoa que ela estava dizendo que conheceu uma digital influencer e que ela era muito fã dessa digital influencer, ela seguia e compartilhava as coisas dela, não sei o que e tal. E aí a pessoa se mostra na rede social como ela quer. Então, quando você tem esse trabalho de digital influencer, você se mostra para as pessoas como alguém que é sociável, como alguém que é extremamente legal, enfim, e assim você vai conquistando seguidores. E aí ela disse que quando encontrou com essa pessoa, ela viu que ela era totalmente diferente do que ela se mostrava nas redes sociais. Ela se mostrou incoerente. É a mesma coisa, por exemplo, de você, enquanto funcionário de uma organização, você, por exemplo, começar a explanar coisas das suas redes sociais que vão de encontro àquilo que a sua organização acredita, que vão de encontro àquilo que a empresa que você faz parte, ela concorda como algo coerente. Enfim, a gente tem que ter muita a relação. Oi? Bárbara? Oi, Fabi. Eu fiz, inclusive, esse questionamento dentro da disciplina de estratégia. A gente está vendo agora missão, visão e valores. E aí, você tocou num ponto que está lá, né? Está lá a minha pergunta, até onde, e aí a pergunta que eu lhe faço, até onde a importância de se trabalhar esse marketing pessoal nas redes sociais vai de encontro ou ao encontro, ou se choca, ou tá ok, com a missão, a visão e os valores, que era justamente isso que você estava falando agora, né? A pessoa ela tem que ter consciência, assim, não dá, gente, hoje em dia, para nós separarmos a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. A gente não consegue fazer isso. Porque a partir do momento que, principalmente quando a gente tem rede social, a gente se expõe. Aí o que é que acontece? O fulaninho lá, ele liga lá, sei lá, a Ari é minha chefe, eu ligo lá para Ari. Digo, Ari, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou doente. Aí eu, mando um atestado para ela, né? Aí a pessoa, ela acha que, não, aí o que é que eu vou fazer? Eu não estou doente, eu vou à praia. Aí eu bloqueio todo mundo do meu Instagram e começo a colocar lá fotos de praia. Mas sempre vai ter alguém que vai visualizar e vai falar para o seu chefe, vai falar para alguém que trabalha com você. E aí fica aquela situação. Tem gente que chega a ser demitido por isso. Eu tenho uma prima que ela é procuradora do estado. Ela é procuradora lá de Mato Grosso. Ela estava me contando uma questão que fala justamente sobre esse ponto da rede social. Que eles estavam fazendo o trabalho deles em home office, né, todos os procuradores, e aí quando foi mais ou menos em agosto, tem vários que são daqui de Fortaleza, aí eles vieram para cá, e no tempo de trabalho, eles começaram a postar fotos na praia, fotos em hotéis e não sei o que e tal, enfim, começaram a postar várias fotos sobre essa questão, né, sobre como é que estava o home office deles. E aí chegou numa situação de que, atualmente, os procuradores de lá do estado dela, eles só podem sair do estado pedindo autorização para a corregedoria. Isso tem escrito na lei deles. E eles só podem... e o teletrabalho lá foi regulamentado, mas o teletrabalho ele só pode ser feito de Mato Grosso. É uma loucura, né? É um negocinho, uma doidice, mas... foi feito tudo isso por conta dessa situação que ocorreu, que pegou muito mal, porque o que é que você entende? As pessoas elas estão contribuindo para que os servidores públicos, eles passem o home office deles na praia, entendeu? Então, ficou uma situação muito chata, e lá eles acabaram resolvendo dessa forma. Enfim, e aí a gente falou de toda essa questão, dessa relação das redes sociais, do marketing pessoal, mas a gente não chegou na definição do que é marketing pessoal. E o que é essa questão do marketing pessoal? O marketing pessoal, gente, ele é uma estratégia utilizada com o objetivo de promover uma marca pessoal,
proporcionando a ela maior visibilidade e autoridade. O marketing pessoal, ele é capaz de transformar profissionais. O marketing pessoal está relacionado à questão da autopromoção. É de como você se vende. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que ter muito cuidado para não ser incoerente. Muito cuidado para não ser incoerente, independente de rede social ou não. Se, por exemplo, eu chegar para vocês e dizer que eu entendo demais da parte financeira. Eu entendo, assim, eu acho que eu não quebraria uma empresa, mas eu não entendo a fundo do financeiro de uma instituição. Se eu disser para vocês que eu entendo, eu vou estar mentindo. Eu vou estar me promovendo de uma maneira errada. E aí vocês vão esperar uma coisa de mim, não vão ter. A Fabíola, ela pode ser muito coerente quando ela fala que entende da parte financeira de uma instituição, que ela entende do financeiro de uma organização. Por quê? Porque ela trabalhou com isso por muito tempo. Ela foi professora de gestão financeira por muitos anos. O Tiago, ele pode chegar para a gente e dizer que ele entende muito da parte de tecnologia da informação, porque ele é um estudioso disso. É um estudioso da tecnologia da informação. Então, assim, a gente não pode ser incoerente, pessoal. Eu estou falando aqui de marketing pessoal, atrelado à rede social, mas a gente não pode ser incoerente na nossa vida, dizer que sabe uma coisa e não saber. Se autopromover com relação a uma questão e essa autopromoção não ser... Você não tem conhecimento técnico de nada, você não tem uma habilidade de nada. É por conta dessas autopromoções erradas que a profissão de coaching... Hoje em dia, a visão que se tem do coaching é uma visão extremamente deturpada, porque o coaching, ele surgiu para, de fato, ajudar as pessoas, para ser um processo de mentoria, para ajudar as pessoas a atingirem os objetivos. Mas é como se, hoje em dia, foi um negócio que ficou tão banalizado que o coach, ele se autopromove como uma pessoa que sabe de muita coisa, mas ele acaba não sabendo de nada e ele nunca chegou a lugar algum e quer ajudar o outro. É mais ou menos isso que está a visão do coach hoje em dia. Enfim, e aí, dentro dessa dinâmica, a gente pode... Eu coloquei aqui os tipos de redes sociais que são mais utilizados. A gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter, a gente tem o YouTube, a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Instagram. E aí, para cada rede social, a gente tem uma forma de fazer esse marketing pessoal. O Facebook é uma rede social que está muito relacionada à questão da família, né? Quando eu posto uma foto no meu Facebook, quem comenta são as minhas tias. Se você entrar no meu Facebook, meu povo, e ver uma foto que eu postei, você vai ver lá 10 comentários. Os 10 comentários são de todas as minhas tias. Bárbara, que de tanta tia é essa que tu tem? Eu tenho 10 partes de mãe e 10 partes de pai. É tipo isso. Aí todos os meus comentários lá do Facebook, numa foto, são da minha família. Então, quando você quer criar um grupo com relação a um trabalho em si, com relação ao curso que se está fazendo, geralmente é utilizado o Facebook. O Twitter, ele tem uma característica que é extremamente relevante, que, na minha visão, o Twitter, ele é a rede social que é mais informativa. Ele dá, de fato, uma informação naquele tempo exato. Antes mesmo de, sei lá, de ter acontecido de ter, sei lá, colocado estabelecido o lockdown aqui no Ceará. Lá no Twitter, antes mesmo de sair no Povo, no Diário e tal, no Twitter já estava vendo essa discussão. Então, o Twitter, ele cria uma tendência, ele cria essas informações naquele tempo exato mesmo. Fabi, eu me lembrei... Oi. Eu lembrei que assim, existe uma máxima, né, do pessoal do Twitter, que eles brincam muito, quando o Facebook ainda estava muito em alta, né, hoje em dia nem sei mais como é que tá, mas eles diziam muito, olha ali, o pessoal do Facebook com 24 horas de atraso.
Porque geralmente a notícia se formava no Twitter, aí se começava a falar sobre isso, aí 24 horas depois o pessoal começava a postar no Facebook, né? Então, assim, eles falavam, existe muito essa rixazinha, né? É a rede social atrasada. Eles chamavam até da rede social do Barrichello. Chega sempre em segundo lugar, né? Enfim, e aí, no YouTube, gente, nós temos uma exposição mais técnica, onde se tem um encontro de profissionais, onde se faz um compartilhamento de apresentações, de aulas, de vídeos que são considerados relevantes e interessantes. Temos também o LinkedIn. O LinkedIn, nós temos que tratar o nosso LinkedIn como um currículo virtual. O Thiago até falou, e Fabi, se tiver, eu não consigo ver o que é que tem no bate-papo, mas se tiver alguma exposição, algo que você ache relevante de falar, pode ficar à vontade, tá bom? Pronto, ainda daquele assunto sobre a questão de que você estava dando o exemplo da sua prima, o Thiago colocou que já viu isso também acontecer em Quixadá, pessoas que atestam uma coisa na empresa e depois, né, durante as festas juninas, o Thiago já viu. A Ariane disse que já presenciou também isso numa antiga empresa que ela trabalhava, uma funcionária foi desligada porque postou uma foto dormindo no Instagram em horário de trabalho, né? São exemplos que eles deram. O Thiago também soltou aqui que marketing pessoal é muito importante, principalmente para quem presta serviço, para os prestadores de serviço, né? Que aí, no caso, a marca é a pessoa, né? A marca é a pessoa. E aí a Carla Paloma fez uma observação... professor Thiago Viana, né? Exatamente. E a Carla Paloma botou aqui que todos os memes surgem primeiro no Twitter, e apesar dele saber de tudo, é uma rede social mais tóxica. Eu faço uma observação disso porque a filosofia, ela já tratava disso há muito tempo, e é só uma parte para isso, né? Que a Carla Paloma está falando. Na verdade, não é a rede social que se torna ruim, é o uso que as pessoas fazem dela. Então, a Ariano Suassuna falava disso, né? Inclusive, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás. A tecnologia não é ruim. Os automóveis não são ruins, bebidas alcoólicas não são ruins, é o uso que as pessoas fazem disso que transformam essas coisas em algo que não é tão bacana. Mas, enfim, as observações, por enquanto, são essas. É verdade, gente. Bom, dando continuidade, dentro do Instagram, no LinkedIn a gente tem a questão do currículo virtual, o Thiago até compartilhou, disse que conseguiu algumas parcerias por lá. A gente teve, no começo do semestre, uma palestra que foi justamente sobre a questão do LinkedIn, de como você pode se mostrar no LinkedIn para conseguir parcerias, para conseguir oportunidades de trabalho. Foi até com a Sandra, que ela tem uma empresa que ela faz uma assessoria para que as pessoas elas se coloquem novamente no mercado de trabalho. Então, foi um negócio bem interessante. E, por fim, nós temos o Instagram. O Instagram, ele é justamente a questão da criação de conteúdo. É quando você se expõe pessoalmente, você gera engajamento, e a gente tem uma possibilidade muito grande no Instagram. Qual a possibilidade que a gente tem? Antigamente, para você montar uma loja, para você oferecer algo de venda de seu produto, para você oferecer um serviço de qualidade, você tinha que fazer aquele ambiente físico, ok? Hoje em dia, o que é que acontece? Na grande maioria dos casos, a empresa, ela começa primeiro no Instagram, para depois ela se tornar física. Você pode começar a lançar produtos lá sem custo nenhum. Você não tem custo nenhum para aquilo. Você começa a gerar engajamento, você começa a publicar. Agora, pessoal, nesse período de pandemia, o que teve de gente que conseguiu ou ganhar mais do que já ganhava por ter sido demitido, ou descobrir uma nova forma de empreender pelo Instagram, não está escrito. A gente tem uma oportunidade muito grande, assim, quem quer gerar conteúdo na rede, vá para o Instagram, vá lançar os seus produtos, vá lançar os seus serviços lá, porque a gente tem uma oportunidade muito grande lá por essa rede social. Bom,
Se você tem o intuito de promover a si mesmo ou algum produto ou serviço nessas redes sociais, as boas práticas de marketing pessoal são bem necessárias. A primeira coisa é que você tem que saber gerar conteúdo. Você quer gerar conteúdo no Instagram, você tem que aprender sobre Instagram. Você tem que aprender, por exemplo, que os vídeos lá nos stories, eles geram mais engajamento do que uma foto no feed. Você tem que saber como postar como postar no feed de uma maneira que seja bem receptiva para o seu público. Você tem que entender, a partir do público que você tem, quais são os melhores horários para fazer postagens no Instagram. Você tem que conhecer também o seu público-alvo. Eu quero alcançar quem? Eu quero vender biquíni. Então, quem é que vai ser meu público-alvo? Vão ser mulheres de 18 a 35 anos, de todos os tamanhos, e eu quero vender os biquínis que eu faço. E aí eu começo a gerar engajamento, eu começo a aparecer nos meus stories falando sobre a moda praia, falando sobre conteúdos relacionados à questão da praia, porque eu conheço meu público-alvo que ele frequenta a praia, ele quer comprar biquíni. Eu estava lendo uma história de uma loja, na verdade, que é a @Estela Mares. Ela vende roupas modestas. O que são essas roupas modestas? São aqueles vestidos longos, saias longas, enfim. E aí, a Thaís, que é a dona da loja, que é a dona da Estela Mares, ela disse que ela começou a vender esse produto porque ela já se vestia assim, ela já se vestia dessa forma, e ela viu que muita gente se interessava pelas roupas dela. Aí ela enxergou isso como oportunidade de negócio. E o interessante é que ela começou a promover o engajamento desse produto dela no Instagram pessoal dela. Aí vai aquela questão da coerência. Ela tem vários posts lá que falam sobre família, sobre modéstia, sobre a questão da religião. Enfim, ela tem vários posts sobre isso. E as pessoas já enxergavam ela dessa forma. E ela começou a gerar conteúdo para conseguir vender as suas roupas, né? As suas roupas lá. E aí ela abre caixas de pergunta todos os dias e ela vai respondendo coisas tanto sobre a loja como sobre a vida pessoal dela, e as pessoas começaram a ter uma identificação. E essa identificação, ela foi de uma maneira tão grande que, para vocês terem noção, ela faz um lançamento por mês das roupas dela. E no dia do lançamento, tudo se esgota. É como se ela fizesse, sei lá, 500 roupas. E no dia do lançamento, tudo se esgota no site. Obviamente que gera, depois, algumas pessoas não pagam boleto, aí ela reabre e tal, mas só no fato de ela lançar, e ela avisa o lançamento, o lançamento vai ser dia 15. Aí ela começa a compartilhar das pessoas que são clientes dela, que estão contando os dias para o lançamento da Estela Mares, que não vê a hora de comprar aquela saia tal da Estela Mares. Não, é um negócio que é muito interessante. Terceiro, para você conseguir se promover bem, é importante que você analise a rede que você participa. Então, assim, se você for falar muito sobre o seu trabalho, sobre as suas conquistas no trabalho, sobre os seus cargos, sobre suas coisas no Facebook, não tem muita relevância. O interessante é que você faça isso no seu LinkedIn, ok? Outra coisa também é a questão da interação e da humanização. Hoje em dia, o marketing voltado para as redes sociais, ele tem muito esse apelo. As pessoas, elas não querem comprar somente um produto, elas querem atrelar uma pessoa a esse produto. Por que acontece quando um ator ele é cancelado? A nova moda, né? O ator tal, ele é cancelado porque ele fala uma besteira lá qualquer. Por que as empresas, a primeira coisa que elas fazem é cortar o contrato com esse ator, com esse jogador, com essa pessoa que foi cancelada na internet? Porque eles não querem atrelar o produto deles, o serviço deles àquela pessoa. E
as pessoas, elas humanizam tanto a marca que quando você fala de algumas marcas, você já atribui diretamente a alguém. Por exemplo, eu falo de Monange para vocês, aí vocês atribuem diretamente a Xuxa. Eles atribuem diretamente à Xuxa, porque a Xuxa fez inúmeras propagandas do Monange. Até hoje eu acredito que ela não use Monange, mas ela fez inúmeras propagandas do Monange. E aí essa questão da humanização, sobretudo nas redes sociais, é de extrema importância. E, por fim, a questão da diferenciação. A diferenciação, pessoal, ela parte de uma coisa até que eu ouvi uma vez o Thiago falando em uma das palestras que ele deu. A gente tem que aprender a solucionar o problema das pessoas. Não adianta a gente, sei lá, fazer todo um curso de administração, fazer todo um curso lá de gestão de recursos humanos, de contábeis, de engenharia, se a gente não consegue resolver o problema que aquele gestor ele quer que eu resolva. Resolver aquele problema que aquela organização quer que eu resolva. Então, você precisa se diferenciar nesse aspecto e solucionar um problema do seu público-alvo, ok? Enfim, nessa dica do saber gerar conteúdo, 95% dos usuários das redes sociais somente observam, ou seja, estão lá só passando, o feed das pessoas curtindo, comentando, vendo lá do namoro do povo, enfim, dando conta da vida das pessoas. Aí 4% repassam as mensagens, ou seja, você viu uma coisa, por exemplo, eu vi o pedido de namoro do fulaninho de tal, eu peguei e mandei para a Fabíola. Ó, Fabíola, ela foi pedida em namoro. Enfim, esse tipo de coisa. E 1% gera conteúdo. Ou seja, a gente tem uma oportunidade muito grande dentro da rede social de conseguir monetizar. E quando eu falo de gerar conteúdo, é você, de fato, aparecer para vender o seu produto, para vender o seu serviço. Bárbara, oi. Passou um slide aí que falava de humanização, né? Uhum. Humanização. Uma observação, eu não sei onde foi que eu escutei isso, eu não me lembro onde, eu já estava, eu só não falei antes, porque realmente eu não lembro, gente. Se tivesse sido em algum evento da Unicatólica, vocês me digam, por gentileza, qual era a observação? É que alguém falou assim, fez a observação da Xuxa, que a Xuxa, ela tinha essa coisa de fazer propaganda nos anos 80 da Monange, e as pessoas acreditavam nisso, porque era legal você ter uma pessoa pública falando de um serviço, de um serviço ou de um produto, quando, na verdade, hoje já não existe mais. Se hoje você botar a Xuxa para fazer propaganda de Monange, a Gisele Bündchen para fazer propaganda de Palmolive, você sabe que isso não é verdade. Aí parece que houve, de certa forma, essa humanização, essa coisa de... eu prefiro ter um cliente meu divulgando o meu produto do que a Xuxa, porque a Xuxa não vai vender o produto. Fez isso, a pessoa estava falando que, gente, eu não me lembro quem foi, a pessoa estava falando que é exatamente isso que faz com que essa profissão de digital influencer seja tão forte hoje, é gente, né, usando os produtos e atestando que aquilo dali é legal. O Thiago fez uma relação também, da coerência, né? Isso. Oi, pode dizer. O Thiago Terto botou assim, vejo que nas redes sociais as pessoas procuram conteúdos que elas se identifiquem, que traga para elas uma sensação de proximidade com a realidade que elas têm. Até onde isso é benéfico e até onde isso faz com que a pessoa ela se feche numa bolha. Assim, de só ter publicações daquilo e de repente ela não consegue formar um senso crítico porque não segue outros perfis com, enfim, né, de outras coisas. Eu não, sinceramente, não sei até onde isso é benéfico ou isso pode ser prejudicial. Eu não sei se isso foi uma pergunta do Thiago, Fabi? Na verdade, não foi uma pergunta. Ele disse que vejo que nas redes sociais as pessoas procuram esses conteúdos de gente que se identifica, né? Que aí ele tem aquela sensação de proximidade. Aí eu acabei me questionando isso, até onde isso é benéfico. Vamos supor, eu estudo economia e eu sou da escola keynesiana. Então, eu só sigo os keynesianos, E, de repente, como é que fica a escola austríaca? Que prega uma outra coisa, que prega outra. Como é que eu vou passar conhecimento e formar um senso crítico daquela escola não é o que eu quero, se eu simplesmente tiro isso do meu
sabe? Entendi. Eu acho, Fabi, assim, minha opinião é que, na verdade, fica muito a critério da pessoa, sabe? Essa questão de quem ela deve seguir e tal. E eu acho que na rede social não é o local de você conseguir formar o seu senso crítico. É importante que você consiga formar ele com um estudo aprofundado, com um conhecimento aprofundado do conteúdo. Porque na rede social todo mundo fala o que quer. Todo mundo fala o que quer. E aí, nesse exemplo que você deu, eu entendi da questão da escola keynesiana, da escola austríaca. Você já tem uma opinião formada. Então, eu não vejo problema em você seguir nas redes sociais uma coisa que você de fato defende, né? Uma coisa que você de fato defende. Agora, eu acho que para você criar um senso crítico sobre o local não é a rede social, porque todo mundo fala muita coisa, e aí ficam aquelas informações, às vezes, muito infundadas e tal. É interessante que você forme o seu senso crítico com relação a um estudo aprofundado. Você faz um estudo aprofundado do assunto e você forma o seu senso crítico sobre. Na minha opinião, a rede social ela não seria um local para você, de fato, formar o seu senso crítico, sabe? Enfim. Oi, Bárbara. Oi, Thiago. Rapidinho, só um comentário falando aí sobre... Boa noite, pessoal. Falando sobre rede social, eu lembrei de uma vez eu conversando com o Yuri, ele fez mestrado comigo, ele é o representante regional de todas essas marcas, Reserva, Coca-Cola, todas essas marcas, né, de roupa, de parte mais de vestuário que domina aqui a nossa região. Ele estudou comigo, o Yuri. Ele falou que ele fez a dissertação sobre marketing, né, obviamente, é a atuação dele. Ele pontuou algo bem interessante, que era assim, ele fez uma comparação, por exemplo, uma marca dessa, Reserva, ia lançar uma nova coleção e comprava a capa da Caras, por exemplo. Não sei se vocês lembram que antigamente a gente, não só na Caras, via uma sobrecapa da capa original, né? Sim, sim. Eles compravam essa capa. Hoje em dia, eles calculam que sai muito mais em conta fechar com 2, 3 influenciadores que têm milhões de seguidores, então eles vão conseguir mensurar melhor. Beleza, a tiragem da capa é uma coisa, mas quantas pessoas vão visualizar ou vão comprar aquela revista, entendeu? Então, hoje realmente tem uma força muito grande essa parte também de influenciadores. E é engraçado, Thiago, que você falando sobre isso, como eu tinha abordado no começo, eu assisti na semana passada uma palestra sobre digital influencer. E aí, o rapaz lá, ele mostrava uma divisão que se tinha dos digitais influencers hoje em dia. Que tinha, sei lá, o nano influencer, o micro influencer, o super influencer, uma coisa assim, eu não lembro ao certo da divisão. Mas ele falava que o mais interessante para as empresas é procurarem para lançar ou então para divulgar algum tipo de produto, dependendo, claro, do produto que você quer divulgar. Era interessante você procurar influenciadores que estão de 10 a 50 mil, porque, segundo esse teórico que ele utilizou lá na palestra, a partir de 50 mil é como se aquele digital influencer ele ficasse muito inalcançável. Até os 50 mil é como as pessoas enxergassem ele, gente como a gente. Ah, não, ele é gente como a gente, ele tá entregando esse conteúdo, e eu acho que esse conteúdo é interessante. Então, ele falava que, dependendo do tipo de produto, era até melhor ele pegar influenciadores menores do que esses grandes de milhões e etc. Eu achei isso bem interessante. Na dica 3, que foi da questão das redes, cada rede tem um perfil específico, a gente precisa saber qual a rede que nós estamos utilizando e precisamos colocar o que de fato for da rede que nós estamos utilizando. Assim, não é interessante eu compartilhar meu currículo no Facebook, bem como não é interessante eu postar o convite do meu aniversário no LinkedIn. Então, a gente tem essas nuances também que é importante analisar. Mais uma vez, falei sobre isso aqui, vou reiterar. É importante que aquilo que está sendo falado, que aquilo que está sendo postado, de fato, ele demonstre a realidade, que você consiga interagir com o seu público-alvo, que você humanize a marca. Isso eu falo, sobretudo, pessoal, para quem tem um interesse de lançar produtos, serviços, ou que já tem algum negócio na internet, tá?
essa dica 4, ela vai especialmente para essas pessoas. Eu quero começar meu negócio, pela internet. Eu quero expandir meu negócio, eu quero expandir pela internet. Não deixem de lado essa questão da humanização da marca, dessa interação com o público-alvo. E aí, eu coloquei até aqui uma historinha, eu não sei se dá para ver direito aqui, mas eu vou resumir. O que foi que aconteceu? A Aline, que é essa moça aqui que postou isso no Facebook, ela ganhou não, né? Ela pediu um Nubank. E aí, ela chegou, nessa época, eu não sei como é que está hoje em dia, mas para você conseguir um Nubank, você precisava de um convite. E aí ela chegou a ser negada várias vezes, mesmo com um convite, ela não foi aceita, enfim. E aí ela deixou lá, ela recebeu o Nubank e deixou no plástico para ativar depois. E aí, quando a mãe dela viu, estava ajeitando a casa, ela pegou e jogou o Nubank dela no lixo. E aí ela pegou, mandou um e-mail para o Nubank, relatando essa história, explicando a situação toda, que, enfim, que aconteceu esse problema e tudo mais. Aí chegou na casa dela uma encomenda que ela jurava que era de blusa, mas veio uma lixeira roxa com um recado do Nubank e o novo cartão dela. E aí o cartão foi escrito à mão, e ele fala que: oi, Aline, tudo bem? Lembra daquele dia que você veio até nós, toda tristinha, sobre seu rostinho ter sido confundido com lixo? Ele foi jogado, né, no lixo. E nem mesmo você ter tido a oportunidade de ativá-lo, já te mandamos um novo e vimos que você já está aproveitando muito. Mas para não deixar essa história que nos comoveu passar em branco, achamos que seria uma ótima ideia de apresentar esse lixinho roxinho como um presente super literal da situação. E aí, pelo amor de Deus, não deixa mais ninguém confundir um cartão com um lixo, pois, na verdade, ele é um luxo. E aí, a Aline postou isso e viralizou total. Viralizou, teve inúmeros compartilhamentos no Facebook. Quem faz muito isso também de humanização da marca é a Netflix. A Netflix, ela interage muito com os seus seguidores e ela consegue, de fato, se aproximar deles. Ela tem várias campanhas onde ela consegue praticar muito bem essa questão do marketing de relacionamento, tanto do criar relações, como do fidelizar relações. E assim vão outras várias marcas. Dica 5. Isso principalmente para quem quer montar o seu negócio na rede, quem quer se expressar na rede social, enfim, vender um produto ou serviço. A gente tem que ter uma particularidade frente aos outros que oferecem conteúdos semelhantes. Aqui, todos eles são digitais influencers, mas a Boca Rosa, né, que é a Bianca, ela é mais voltada para a questão da maquiagem. O Carlinhos Maia, ele conta mais da história dele com relação à vila que ele foi criado. Então, ele tem vários personagens, é como se a história que ele conta é como se fosse uma novela. O Whindersson, ele tem mais base no YouTube, ele cria vídeos, e esses vídeos, eles são... O Whindersson, inclusive, é um dos maiores youtubers do país. E a Tainara, que é uma digital influencer do Maranhão, ela mostra ela surgiu no Snapchat, que é uma rede social que não é muito utilizada aqui no Brasil, que acabou que o Instagram, com os stories, ele fez com que o Snapchat ele ficasse muito atrás. E ela surgiu no Snapchat e ela contava histórias também. E ela conta muito da relação dela com o Maranhão, que é o estado que ela mora. E aí, com isso, ela também conseguiu vários seguidores. E apesar de todos eles aqui serem digitais influencers, todos têm uma particularidade que fizeram com que eles ganhassem inúmeros seguidores e, hoje em dia, se sustentassem com isso. A Tainara estudava para concurso, e aí hoje em dia ela deixou de estudar para concurso e ela trabalha como digital influencer, e os trabalhos dela como digital influencer fizeram com que ela fosse apresentadora, acho que ela é apresentadora do Multishow, enfim, a gente tem que ter uma diferenciação, a gente tem que ter uma particularidade. Isso eu falo não somente com relação
se você quiser se tornar digital influencer, mas com relação à questão da venda de um produto ou serviço, você tem que mostrar essa diferenciação. E aí, até agora, eu falei basicamente para as pessoas que querem gerar conteúdos na rede social. Mas você está me dizendo aqui, Bárbara, eu enxergo isso como uma oportunidade. Mas eu queria dicas de como fazer o marketing pessoal para uma possível entrevista de emprego, por exemplo. A gente vai para essas dicas agora. Vamos lá. Dica 1. Não esconda quem você é. Isso aqui eu até já falei um pouco. As redes sociais, elas devem refletir quem você é na vida real. As pessoas, elas percebem incoerência e elas ficam com dúvida com relação à questão da sua personalidade. Eu lembrei de uma situação de uma menina que ela ficava postando várias fotos no Instagram, e as fotos do Instagram dela era como se ela estivesse no espelho de um hotel. E aí ela postava, sei lá, uma em janeiro. Aí quando dava assim, mais ou menos em maio, ela postava outra. Aí quando dava em dezembro, ela postava outra. Só que as fotos eram sempre no mesmo local, mas ela colocava uma localização diferente. Em janeiro ela estava na Grécia, aí em maio ela estava na África, em dezembro ela estava no Japão. Aí ela começou a ser muito conhecida, ela começou a trabalhar nesse trabalho digital influencer, ela começou a ser muito conhecida. E aí as pessoas começaram a cascavear a vida dela, né? Aí viram essa sequência de fotos que ela tinha e pegaram e fizeram uma comparação das três e viram que ela estava no mesmo canto. Só que é como se ela estivesse em casa e colocasse na localização. Eu estou na Grécia, eu estou na África, eu estou no Japão, enfim. E aí eu lembro que na época falaram muito dela, ela perdeu inúmeros seguidores e eu não acompanhei mais, mas ela acabou escondendo de fato quem ela é. As pessoas perceberam essa incoerência, viram que ela estava mentindo por muito pouco e elas duvidaram de fato daquele trabalho que ela estava exercendo naquele momento. Dica 2. A dica 2 é boa também. Reclame na medida. As redes sociais viraram um grande saque da vida, com gente que usa os perfis só para desabafar. Reclamar de vez em quando é normal, mas ser resmungão transmite imagem ruim. E aí eu trouxe até uma citação da Ana Luísa Mano, que é fundadora do grupo Psicólogos da Internet, que ela disse assim: nenhum recrutador verá com bons olhos uma pessoa que está o tempo todo insatisfeita com tudo. Gente, é aquela coisa. É muito ruim você, por exemplo, trabalhar com uma pessoa que reclama demais, com uma pessoa extremamente pessimista. E dentro da rede social, pessoas que estão reclamando direto da vida, eu particularmente também não gosto. Você passa lá na rede social da pessoa, vai passando lá nos stories dela, e ela tá direto reclamando, resmungando, falando mal. Hoje é segunda-feira, que droga. Hoje é sexta-feira, não tenho nada para fazer. Acordei cedo, que droga. Dormi tarde, que droga. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso demais, demais mesmo. Isso entende, dentro dessa parte de recrutamento, sobretudo os recrutadores que olham as nossas redes sociais quando vão fazer essa seleção, que essas reclamações excessivas, elas geram distanciamento. E elas fazem com que o recrutador ele olhe vocês com outros olhos, entendeu? Que não são olhos interessantes. Dica 3. Lembre-se que brincadeira tem limites, principalmente hoje em dia, pessoal. Até os mais bem-humorados, eles precisam ter noção. Hoje em dia, a gente está numa situação que qualquer tipo de coisa pode ofender alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o posicionamento que a gente coloca nas nossas redes sociais. A gente tem que avaliar, de fato, o tom da nossa postagem, avaliar como é que a gente vai expor aquela situação. Enfim, e é engraçado que o negócio é tão louco hoje em dia que, dependendo da pessoa, por exemplo, eu vi recentemente, teve aquele caso da menina, da Mariana Ferrer, que viralizou, né, que o negócio lá da audiência dela, e aí as pessoas, elas cobram posicionamentos
daqueles grandes digitais influencers, elas cobram posicionamento das pessoas que elas consideram relevantes naquelas redes sociais. E isso é muito sério. É muito sério. Quando você se posiciona na rede social com relação a um tema, que ele é um tema que ele está muito em voga no momento, muito em vigor naquele momento, você corre alguns riscos. Eu tava lembrando de uma situação que um amigo meu estava me contando. Ele trabalha num curso de inglês e ele disse que a dona lá do curso de inglês dele, ela é Fortaleza doente. Imagina só, Fabi, olha aí, escuta essa história. Ela é Fortaleza doente. E aí, ela disse que é um negócio que na minha cabeça não tem muito cabimento, mas ele falou que ela chega a perguntar na entrevista qual time que a pessoa torce. Porque ela é Fortaleza doente, ela não aceita as pessoas do Ceará lá no... É porque isso, ainda bem que a Ana Roncolati e o Carlos Eduardo não estão aqui, né? As cabeças do RH dentro da administração, porque isso acho que doeria no coração deles. É surreal, gente. Quando ele me contou, eu fiquei, não, eu não acredito. Bárbara, ele é. Aí eu fico imaginando de como isso, sei lá, uma coisa tão pequena, você se posicionar com relação ao seu time, mas mesmo assim, dependendo do posicionamento que você tenha, tem algumas pessoas, que no caso, nesse exemplo que eu dei ela, é um negócio muito particular aí dela, que levam em conta isso. Tem nada a ver com o seu trabalho, tem nada a ver com o que você faz, mas ela avalia essa questão. É um negócio que na minha cabeça é surreal. Mas, enfim, existem esse tipo de situação que a gente lida, infelizmente, dentro do mercado de trabalho. Outra coisa, a gente tem que ter cuidado com a nossa linguagem. Vários mal entendidos ocorrem porque as palavras não foram bem escolhidas e possuem um tom indelicado ou irritado. A gente tem que ter cuidado também com a utilização do português, viu, gente? O português, ele não deixa de ser português porque a gente está na rede social. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E tem que ter cuidado também com a questão do tom que é colocado, porque é um negócio que atualmente você tem uma comunicação que ela acaba sendo muito impessoal. Aí, sei lá, eu mando uma mensagem para o Tiago, aí o Tiago, ele pode interpretar de uma forma a maneira que eu mandei a mensagem para ele, só que eu mandei de uma outra totalmente diferente. Eu respondi sim, mas simplesmente porque eu estava muito atarefada no momento e eu só queria responder isso. Mas a visão dele foi um tom indelicado. Então, a gente tem que ter cuidado também com essa linguagem. Quando eu falo cuidado com a linguagem, é principalmente com relação à questão do português, tá, gente? O português não deixa de ser português porque você está no seu Instagram. Ele não deixa de ser português porque você está no seu Facebook. Tenham cuidado com essa questão, porque os recrutadores, eles olham demais. Inclusive, em também no workshop de semana retrasada, um dos meninos comentaram que ele participou de uma seleção, e na seleção pedia ditado, na seleção pedia redação. Português é a nossa língua mãe, então a gente precisa saber, a gente precisa demonstrar que sabe, ok? Dica 5. Seja prudente e discreto em momentos de crise. Prudência e discrição na hora de resolver pendências é uma competência essencial em momentos de crise. É aquela coisa, gente, não opte por discutir na rede social. Rede social não é local para você discutir o que quer que seja. E principalmente expor essa discussão. Seja o prudente e o discreto da situação e fique na sua e resolva isso ou pessoalmente, ou resolva isso de uma maneira mais particular, ok? E aí, por fim, a gente tem que saber empreender positivamente nas redes sociais, tanto na questão pessoal, a gente tem que saber se mostrar pessoalmente para conseguir se conduzir melhor profissionalmente. Nós temos que nos mostrar nas redes sociais de uma forma que seja coerente com aquilo que nós queremos na parte profissional e que a gente consiga, pessoal, para finalizar,
de fato, enxergar a rede social como uma maneira de você conseguir uma oportunidade de negócio. A gente está numa situação de pandemia, onde os acessos à internet, eles cresceram ainda mais do que esses dados que eu trouxe para vocês hoje, que a gente já viu que era muito. Então, a gente tem uma oportunidade de negócio que está de maneira muito corriqueira para nós. Então, se você quer oferecer um produto, um serviço, ou se você quer se destacar de alguma maneira, a gente pode utilizar a rede social ao nosso favor, através do marketing pessoal. E se você também quer se mostrar coerente para os possíveis recrutadores de vagas, você também tem que se atentar a essas questões. Essa questão do português, a questão de evitar conflitos, evitar reclamações e etc. E é isso. Aqui está meu Facebook, o meu e-mail, o meu Instagram também. E muito obrigada, gente, pela atenção. Espero ter conseguido contribuir com alguma coisa aí na vida profissional de vocês. E estou à disposição. Com certeza, Bárbara. Assim, professora, eu acho que foi muito, muito válido. Eu vou ver se tem alguma... O Tiago Terto fez uma observação muito, muito interessante. Ele fala que nós vivemos uma influência muito grande do politicamente correto. Tem gente que acha que certos posicionamentos são ofensas e fica muito polarizada a situação. Foi uma observação que ele colocou. Eu fiz uma pergunta anteriormente e a Bruna que me respondeu. Eu perguntei se existe consultoria para redes sociais. Não sei se questão de coaching, mas alguma coisa nesse sentido, que ensine você a melhorar o seu posicionamento nas redes sociais. Porque aquele curso que eu te falei, Fabíola, que inclusive é um curso que é sobre marketing digital, sobre assim, a forma de você se mostrar em rede social, @o novo mercado, ele dá um tipo de consultoria mesmo, de como você deve se posicionar no Instagram para vender os seus produtos e vender o seu serviço. Além disso, tem a questão da consultoria para o LinkedIn, que até a Sandra faz, que foi aquela nossa palestrante lá do Integra ADM. Então, existe sim esse tipo de consultoria, esse tipo de acompanhamento. Eu acho que o Gabriel, no fórum de gestão, quando ele veio, né, o Gabriel Bonadias, ele também trabalha com isso, né, assim, é um outro tipo de imagem, mas meio que também eu acho que ele trabalha com isso aí, né, e aí fica aberta aí as perguntas, eu não sei se alguém tem mais alguma colocação, gente, pode ficar à vontade, tá? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma colaboração? Eu vou só colocar aqui o link aqui, Bárbara, ó. Eu vou colocar aqui o link do curso lá que eu estava falando. Certo. Tiago, o que é esse site? São de cursos? Curso para aprender sobre as redes sociais. Gente, aqui no chat, o professor Tiago Viana, colocou um link para um site, né, de cursos para aprender sobre redes sociais. A professora Bárbara compartilhou com a gente sobre um curso que ela está fazendo agora, que é o Novo Mercado, né? O Thiago, inclusive, está frisando que esse site que ele colocou, eucapacito.com.br, são sites gratuitos de várias áreas, certo? Tá? Anotem aí, em algum cantinho aí, naquele grupo de WhatsApp que é só você, para você ter as senhas, eu já estou anotando aqui. A gente velha funciona assim, tá? A gente usa a tecnologia meio enviesada, é coisa de geração X. Mais alguém, gente? Alguma coisa? Muito obrigada, professor Tiago, pela dica, professora Bárbara também, muito obrigada pela dica também do curso que ela está fazendo. As pessoas estão aqui parabenizando, Viviane, Vanessa, estão gostando muito. A Vanessa disse que estava quietinha, mas adorou muito a palestra. Bom, então eu acho que é isso, né? A gente vai encerrando por aqui. Professor, assim, não sei se Sandra ou Sayonara tem alguma outra observação para fazer, enquanto elas estão
aí vendo isso, eu agradeço mais uma vez, professora Bárbara, por compartilhar os seus conhecimentos, tá, conosco. Sempre muito bom, e sempre um assunto muito atual, gente, por mais que a gente fale, é impressionante, a gente está falando sobre isso hoje, a gente falou sobre isso no fórum, a gente falou no Integra ADM, a gente falou no workshop. Amanhã, quando a gente entra nas redes sociais, você se depara com muita coisa estranha, muita aberração, e você diz, meu Deus, parece que as pessoas não caíram a ficha ainda sobre isso, né, do quão é importante esse cuidado que se tem que ter, né? Verdade, verdade. Pois, gente, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada aí pela atenção. Tá, joia. Sayonara, tem mais, tanto a Sayonara botou, como a Sandra botou, como eu também colei o link de acesso à frequência, gente. Mais uma vez, eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Para vocês acessarem, tá bom? Sandrinha, acho que pode parar a gravação, já encerramos por aqui.